Ou Allan Kardec. Como vai você? Eu estou por aqui, seguindo. Sejam bem-vindos ao canal Estudo Espírita, com meu irmão Fred Santos. Deixe seu like, não esqueça. Se inscreva, ative o sininho. Fazendo isso você estará ajudando no engajamento do canal e o algoritmo do YouTube entenderá como importante e levará o Espiritismo para mais pessoas e para mais longe. Nosso muito obrigado. Olá você, tudo bem? Como é que vai? Seja bem-vindo ao nosso canal. Siga aí o conselho do nosso mestre Allan Kardec. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ajude o YouTube a entender que esse conteúdo é importante e aumentar o engajamento leva a mais pessoas e a uma distância muito maior dentro da internet, tá bom? Nos ajude a compartilhar e divulgar o Espiritismo da melhor maneira possível. Mas você não se inscreveu ainda? Por quê? Que é isso? Nos ajude. Eu peço para você, se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações nossos episódios aqui no nosso canal, tá bom? Hoje nós temos aqui um tema bastante interessante, né? Vamos trazer para vocês aí um tema bastante legal que é: existem espíritos? Será? É o que nós vamos ver aqui nesse canal juntamente com vocês, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Como eu disse, hoje nós estamos dando início a um novo episódio e vamos direto a uma pergunta que praticamente todo ser humano já se fez pelo menos uma vez na vida. Existem espíritos? E se existem, como eles são? O que eles fazem? Você já pensou nisso? De geração em geração, fomos alimentados por histórias de terror, filmes de Hollywood, livros que tratam o assunto de forma super fantasiosa. Ou quem sabe você mesmo já sentiu aquela intuição profunda de que a vida não termina na morte, aquele arrepio que vem do nada, como se tivesse alguém encostando em você, o próximo. Mas hoje, nós não vamos ficar no campo do eu acho. Vamos buscar as respostas com base na doutrina espírita, principalmente na obra O Livro dos Médiuns, em seu capítulo 1º, parte 1ª. Obra essa lançada por Allan Kardec em 1861. Então, prepare-se, porque a explicação aqui é totalmente racional e vai demistificar muita coisa que era antes vista como sobrenatural, né? Então, vamos iniciar, sem mais delongas, esse nosso... Deixa eu tirar aqui, peraí. Aí. Sem mais delonga, o nosso... Deixa eu entrar de novo aqui. Esse slide sempre me dá uma dor de cabeça. Então, nós já fizemos essa introdução legal, né, para a gente entender como é que funciona, né, que parte nós vamos ver, né? Mas o que é que a ciência e as estatísticas dizem a respeito desse tema tão importante? Para a gente começar a entender a dimensão disso, né? Vamos dar uma olhada em alguns dados que eu recolhi para vocês poderem ter um pouco de entendimento, de conhecimento, né, do que anda sendo dito por aí, né? Você sabia que a ciência e a espiritualidade andam se cruzando cada vez mais? É claro que as ciências psicológicas, psiquiatras são fundamentais para o nosso equilíbrio emocional e cognitivo, não é verdade? Mas aqui nós estamos falando de algo que transcende o corpo físico. Muitas vezes a medicina oficial cura os problemas do corpo, outras vezes não conseguem. E aí que vemos no dia a dia pessoas buscando, encontrando alívio, cura, nos centros espíritas, através do tratamento espiritual, por exemplo, né? Elementos como o espírito e sua influência ainda são considerados obscuros pela ciência clássica, mas os resultados práticos estão aí batendo na nossa porta. Vamos ver algum desses dados aí que são interessantes. Deixa eu trazer de volta aqui para vocês, né? Vamos ver o que é que os dados estatísticos dizem. No Brasil, um estudo recente de 2025, realizado pela
pelo NUPES, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, apontou um dado impressionante. 94% dos brasileiros relatam já ter vivenciado algum tipo de experiência espiritual profunda. Estamos falando de sentir a presença de alguém ou até mesmo ver pessoas que já faleceram. É um número bem expressivo, né, do ponto de vista estatístico. E se você achava que isso é exclusividade do Brasil, se enganou. Pesquisas institucionais de institutos renomados como o Gallup e a Ipsos, nos Estados Unidos, por exemplo, em 2021, mostraram que entre 39% e 46% dos adultos americanos acreditam em fantasmas e na possibilidade de os espíritos dos mortos retornarem. Poxa, são dados bastante interessantes, né? Então é importante que a gente procure, através dos conhecimentos que existem aí na internet, em livros, em obras, em cursos, em estudos, obter mais informações interessantes para a gente entender esse processo, né? Mas vamos lá para o que importa mesmo, que é o nosso estudo dentro do Espiritismo. O que é o espírito? Vamos tentar demistificar esse conceito. E eu vou trazer inicialmente aqui para vocês o mestre nos dizendo que ele acha que é espiritismo. O que é que está lá da doutrina espírita? Vamos ouvir um pouquinho? As almas que povoam o espaço são precisamente o que se chama espíritos. Assim, pois, os espíritos não são senão as almas dos homens, despojadas do invólucro corpóreo. Mais hipotética lhe seria a existência, se fossem seres à parte. Se, porém, se admitir que há almas, necessário também será se admita que os espíritos são simplesmente as almas e nada mais. Se admite que as almas estão por toda parte, ter-se-á que admitir, do mesmo modo, que os espíritos estão por toda parte. Possível, portanto, não fora negar a existência dos espíritos, sem negar a das almas. Ele é o ser principal, pois que é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório seu. Muito bem, vocês ouviram aí Allan Kardec dizendo que são almas, que são espíritos, e dando argumentos interessantes que demonstram claramente, né, que a necessidade para existir um, deve existir o outro, né? Então, isso é um conceito racional, uma terminologia racional que a gente vai explorar um pouquinho mais aqui dentro das nossas reflexões aqui no canal. Lá mesmo no livro dos Médiuns, nós vamos encontrar alguns pontos e bem interessantes a respeito disso, como eu disse lá no capítulo 1, né, na parte primeira do livro dos Médiuns, que vai falar, vai responder de uma maneira mais ampla, né? Eu sugiro, recomendo que vocês façam um estudo dessa obra, o Livro dos Médiuns, e especificamente também deste capítulo, né, que é objeto do nosso estudo de hoje. Lá no item 7 vai dizer que os espíritos não são, como supõem muitas pessoas, uma classe à parte na criação. Porém, as almas despiram seu invólucro corporal daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Aquele que admite a sobrevivência da alma, o corpo admite, pelo mesmo motivo, a existência dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. Aquilo que Kardec nos falou agora há pouco, não é verdade? No item 10 vai dizer que há, pois, no homem 3 elementos essenciais. Primeiro, a alma ou espírito, que é o princípio inteligente que reside o pensamento, a vontade e o senso moral. O corpo, invólucro material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. E terceiro, o perispírito, que é um invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço intermediário entre o espírito e o corpo, que tem uma condição de semimaterialismo, né? Então, o espírito, nos diz Kardec no Livro dos Médiuns, é o ser principal, porque é ele quem pensa e sobrevive. O corpo físico é só uma veste, um acessório que ele deixa para trás quando fica gasto. A morte é apenas a destruição desse envoltório corporal. É estritamente como a borboleta saindo da crisálida, não é isso? Então, Allan Kardec nos ensina que a dúvida sobre a existência dos espíritos vem de um único lugar: a ignorância sobre a verdadeira natureza deles.
Se usarmos a lógica, vamos admitir que a alma existe e que ela continua sendo ela mesma depois da morte. Precisamos admitir que o espírito continua o mesmo. Não tem sentido. A morte não transforma ninguém, não muda ninguém nos seus aspectos, dos seus aspectos de qualidade, de defeito dos seus sentimentos, emoções, porque não teria sentido nenhum você perder integralmente as suas sensações, suas emoções, seus pensamentos, as suas convicções, né? E os seus, digamos, defeitos, vamos chamar assim, que não se excluem, não se concluem porque você morreu ou porque você passou de uma vida física para uma vida sensorial, uma vida dimensional. Porque a morte não muda ninguém, é uma mudança apenas de corpo, né? De um lugar para outro, né? Saímos de um lugar material para um lugar imaterial, usando assim, vamos dizer, uma linguagem mais, sei lá, mais próxima, né, daquilo que desejamos aqui trazer para vocês, tá bom? Então, nós vamos continuar o nosso estudo. Deixa eu trazer aqui de volta os nossos slides, né? Nós vimos aqui isso aqui já, vamos adiante. Lá no Livro dos Médiuns ainda, Kardec vai dizer que a dúvida no que concerne a existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles, desde que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, forçoso é também se admitir. Primeiro, a natureza da alma é diferente da do corpo. Já que sem o corpo, ela perde as propriedades físicas. Ela tem consciência de si mesmo, né, o item 2, né? Ela sente alegria, sente sofrimento. Se não sentisse nada, seria um ser inerte, não faria sentido existirmos. Porque a natureza, a vida, usar tanta energia num corpo humano, num corpo físico, para simplesmente acabar? No momento da sua morte, no momento que se perde as energias vitais que sustentam o corpo físico, que sentido teria isso? Não é? Seria apenas um ser inerte e não faria sentido nenhum essa existência e não justificaria nem explicaria, por exemplo, as diferenças gritantes que existem nos seres humanos em termos de comportamento, de inteligência e entre outros aspectos, mas isso é outra questão que não vai ser estudada aqui neste momento. O espírito é o ser principal, continua ele, porque é ele quem pensa e sobrevive. O corpo físico é só uma veste, como dissemos atrás, né? Um acessório que ele deixa para trás quando fica gasto. A morte é apenas destruição desse envoltório corporal. Então, guarde bem isso, com relação ao que está lá no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 1. Os espíritos não são senão as almas dos homens, despojadas do invólucro corporal, do corpo físico. Mais hipotética lhe seria a existência se fossem seres à parte. Se, porém, se admitir que há almas, necessariamente também será se admite que os espíritos são simplesmente as almas e nada mais. Se se admite que as almas estão por toda parte, ter-se-á que admitir do mesmo modo que os espíritos também estão por toda parte. Possível, portanto, não fora negar a existência dos espíritos sem negar as das almas. Ok? Então, nós vamos observar aí agora como é que funciona um pouco dentro dessa nossa reflexão bem superficial mesmo, né? Por isso que eu recomendo que vocês ampliem esse conhecimento dentro do estudo do Livro dos Médiuns, a anatomia do espírito, que é o perispírito e matéria. E para isso eu vou convidar vocês para assistir um vídeo interessantíssimo que, de forma bem didática, mostra o que é o corpo, o perispírito e o que é o espírito. Vamos lá? Vamos ouvir? Vamos assistir junto comigo? Você sabe o que é um espírito? Não? Pois eu tenho algo aqui que vai revolucionar a sua vida. Um fruto. É? Um fruto? Bom, esse foi o exemplo usado por Allan Kardec. Esse simpático professor francês que vocês provavelmente já conhecem, quando ele perguntou em O Livro dos Espíritos se existe algo mais em nós homens, além de alma e corpo. Os espíritos nos explicam que a alma, que nada mais é que o espírito encarnado, se liga ao corpo por um laço semimaterial que eles chamaram de perispírito. Mas espera aí, uma coisa de cada vez.
Então nós, seres humanos encarnados, somos formados de 3 partes: o corpo, a alma ou espírito encarnado e o princípio intermediário ou perispírito. Mas vocês devem estar se perguntando o que um fruto tem a ver com tudo isso. Espera aí que eu já vou explicar. O corpo é como se fosse a casca do fruto, apenas um envoltório material, massa de carne, sem inteligência, como os próprios espíritos explicam no Livro dos Espíritos, e em cada reencarnação é substituído de acordo com a necessidade do espírito. O perisperma do fruto representa o perispírito. Ele é semimaterial, ou seja, composto de uma matéria menos densa que a do corpo. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A semente é o espírito, ser inteligente da criação, comanda o corpo através do perispírito. Essa separação foi apenas uma demonstração didática, mas é natural que o perispírito se desdobre durante os momentos do sono. Mas é assim que nós, espíritos, utilizando da matéria, vamos gradativamente evoluindo na escala espírita. Mas essa é uma outra história. É isso aí, isso é uma outra história, né? Mas deu para vocês entenderem aí, né, de uma forma bem didática, bem legal, né, a respeito do como é que o espiritismo define corpo, espírito, perispírito, né? Kardec também, nesse quesito, vai combater uma ideia muito errada que as pessoas têm. O espírito não é um fantasma indefinido, uma chama flutuante, um fogo fato de filme de terror. Eles são seres parecidos conosco. Por quê? Porque somos nós sem um corpo físico, né? O que é que a alma leva consigo? Ela leva um segundo invólucro, que é semimaterial, chamado perispírito, que foi bem explicado aí no vídeo que acabamos de assistir, né? Junto. Esse corpo fluídico e vaporoso tem a forma humana. Embora seja invisível para nós no estado normal, ele ainda possui propriedades da matéria, né? Mas aí alguém pode perguntar, mas se ele é fluídico, como pode interagir com o nosso mundo? Vamos pensar antes de responder isso, né? De onde o homem tira suas forças mais poderosas na ciência? Poderia ser outra questão, né? Dos fluidos mais invisíveis e imponderáveis. Isso você também vai aprender no estudo da doutrina espírita, né? Lá na parte que fala de fluidos, né? De magnéticos, etc. e tal. A eletricidade, por exemplo, você não vê, mas ela move cidades, né? Tá me dando agora condições, por exemplo, de estar gravando esse vídeo também, né? Porque sem energia eu não conseguiria ligar os equipamentos, não é verdade? A luz, ela é imponderável, mas exerce ação química sobre a matéria. Por que o perispírito, então, não poderia atuar também? Vamos refletir sobre isso, né? E mais, se a alma sobrevive, por que os afetos morreriam? Se as almas estão por toda parte, não é natural que alguém nos amou, queira se aproximar e se comunicar de alguma forma, reproduzir o seu carinho, o seu afeto por nós? Claro, por que não? Se quando estava vivo, o espírito dirigia o próprio corpo, porque depois da morte, entrando em acordo com o espírito encarnado, ele não poderia usar esse corpo vivo para falar, no caso, por exemplo, da mediunidade. É racional isso, tem lógica isso. Quem não gostaria, depois do desencarne, depois da morte, e percebendo o seu processo de sobrevivência, em se comunicar com aqueles que ficaram, né? É como um mudo se servindo de alguém que fala para conseguir se fazer compreender. É pura racionalidade. Basta nós refletirmos um pouco a respeito disso que nós vamos entender melhor essa questão, tá bom? Então vamos lá mais adiante um pouquinho, né? Vamos falar um pouco a respeito, não agora não, ainda mais um pouco a respeito disso aí, né? Kardec, no primeiro capítulo do livro dos médiuns, por exemplo, deixa eu voltar aqui para mim, né? Deixa um recado brilhante para os opositores e céticos do espiritismo. Ele diz que quando os adversários provarem que isso tudo é impossível,
com argumentos tão claros e patentes quanto os que ele usou para provar que a Terra gira em torno do Sol, aí sim, nós poderemos duvidar. Mas precisam trazer argumentos que sustentem e que sejam claros o suficiente no sentido de comprovar que o Espiritismo está errado, né? Mas, até hoje, a maioria dos argumentos contra isso se resume a eu não creio, logo isso é impossível. Mas nós não estamos tratando aqui de crença, mas de comprovação racional, lógica, da necessidade da existência dos espíritos, né? De nós na sobrevivência após a morte, chamada de imortalidade da alma, né? Como alguns gostam de assim denominar. O Espiritismo apresenta os fatos e o raciocínio para isso. Se alguém escolhe negar o que vê, cabe essa pessoa provar, ou esse grupo, ou essa teorias, provar, né, que logicamente, onde é que esse raciocínio que o Espiritismo nos trouxe provoca qualquer tipo de situação contrária a isso aí. Tá, beleza? Vamos ver o que é que nós temos mais aqui. Deixa eu voltar aqui e tal. Então, vamos para as nossas conclusões de encerramento. Beleza. Muito bem. Vamos lá. Então, meus amigos, minhas amigas, meus queridos que nos ouvem e prestigiam este canal neste momento, a grande realidade é que nós estamos cercados por espíritos a todo momento. Seja através dos pensamentos que emitimos ou sintonizamos, seja nas ações do nosso dia a dia, a espiritualidade está interligada conosco. A explicação dada pela doutrina espírita sobre a alma após a morte, desculpem, é totalmente racional e explica uma série de acontecimentos antes considerados sobrenaturais. Vocês já sabem disso, né, ao longo da história, né? Quantas coisas foram consideradas maravilhosas, místicas, sobrenaturais, e o Espiritismo, a partir do século XIX, veio explicar essas questões. Sem dúvida, né, como dissemos lá atrás, as ciências psicológicas e psiquiátricas têm um papel importante nas nossas vidas para a busca do equilíbrio emocional e cognitivo do ser. Mas nós estamos aqui falando de algo que transcende ao ser encarnado, levando-nos a um questionamento muito mais profundo em relação a esta temática de hoje. Entenderam? É algo muito mais além do que simplesmente o conhecimento do corpo, conhecimento das questões físicas, químicas, fisiológicas, né, elétricas do corpo humano. Por isso que nós fizemos questão de trazer esse estudo mais reflexivo, que é uma introdução para que você possa levar adiante essa análise, né, deixando, se quiser, aí o seu comentário no vídeo, né, para que nós possamos enriquecer melhor ainda este estudo, essa reflexão, né? Porque aqui, vocês sabem, né? A gente faz a reflexão, mas não encerra o assunto, não bate martelo, não tem nenhuma verdade absoluta aqui. A gente traz as temáticas sobre a reflexão espírita. Por isso, eu vou deixar aqui para nós concluirmos esse vídeo, o convite que fica hoje vai ser aquele ensinamento inestimável do Mestre Jesus. Vigiai e orai, porque eles estão em todos os lugares, né? Paulo, o apóstolo, né, já dizia que há uma nuvem de testemunhas, né, às nossas proximidades. Somos próximos, mais longe, mas eles estão perto, próximos, né, nos acompanhando de alguma forma. Então, vigiai e orai, porque também os espíritos que nos querem mal ou que por algum motivo não querem o nosso bem, não deixam de ser o que são só porque desencarnaram. Então, vigiar é importante e orar é muito essencial para construir uma barreira, digamos assim, vibratória de energia de pensamento contra esses espíritos que muitas vezes, por algum motivo, não nos querem o bem. Cuidar da qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos atos, é a melhor maneira de garantir uma sintonia feliz e proveitosa com a espiritualidade maior. Nunca esqueça disso. Então, se você gostou dessa reflexão racional sobre o tema, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal Estudo Espírita e compartilhar este vídeo com quem também busca respostas para as grandes perguntas da vida.
Meus queridos amigos, amigas, aqueles que nos seguem neste canal, que Jesus então nos abençoe hoje e sempre. Um grande abraço para você e nos vemos com certeza aqui no nosso próximo episódio. Forte abraço, carinhoso para cada um de vocês.